que é a gravação. Então, assim, hoje eu estou começando, farei a quinta aula e finalmente espero finalizar o conteúdo de lista, né? Então, amanhã eu finalizo hoje o conteúdo de lista, introduzindo a última estrutura de repetição. A estrutura de repetição por iteração, porque a gente fez estrutura de repetição, a estrutura de repetição condicional, e antes disso a gente fez uma estrutura de condicional, né? Então, essas estruturas que a gente viu foi estrutura condicional, if else e if, e aí a gente viu estruturas de controles por repetição, a repetição condicional, que foi o while, a gente trabalhou com while infinito, o uso do break, e agora, por fim, uma repetição interativa, o for. Mas antes disso, a gente vai trabalhar com o seguinte algoritmo, um algoritmo de pesquisa, um método de busca. No canal do YouTube, na busca, tudo bem? Não sei porque meu rosto não está aparecendo, mas tudo bem. Eu vou até desligar, não está aparecendo. Então vamos lá. Então eu vou abrir o. Eu não compartilhei minha tela, né? Vou compartilhar o conteúdo que eu falei, mas vou compartilhar minha tela aqui e começar com. Vou começar com o primeiro. Assim, vou começar com um algoritmo. Tá? Esse algoritmo é um algoritmo de busca. Esse algoritmo de busca é o algoritmo de busca mais simples que a gente tem. Qual é o Professor, algoritmo está compartilhada a tela, não. Não? Eu estou compartilhado a tela. Não está aparecendo? O que não está aparecendo é meu rosto. Né? Deixa eu tentar tirar o webcam, porque não está ficando a webcam do PC. Eu não sei se o PC está bugado. Deixa eu colocar aqui a webcam para... Agora foi, sei lá, esse computador está maluco. Tá tudo bem agora? Vocês estão vendo, né? Sim ou não? Beleza. Então, a ideia é o seguinte. Pessoal, eu vou tentar reiniciar meu computador, porque eu não sei se é a internet que está ruim, mas aqui são 50 mega aqui em casa. Eu vou reiniciar, tentar reiniciar a máquina, ver o que está acontecendo e eu retorno para a sala, tá? Professor, agora eu acho que eu tô vendo o seu rosto agora, normal. Então eu vou continuar aqui, então. Tudo bem? Tá vendo ou não? Tá, então vamos continuar. Então, assim, vou trabalhar com duas classes de algoritmos na aula de hoje. Tá? O primeiro, são dois algoritmos simples, mas eles representam a grande classe de algoritmos. O primeiro algoritmo é um algoritmo de pesquisa sequencial, que são algoritmos de busca, buscar informação. Isso é um tipo de algoritmo muito importante. O segundo tipo de algoritmo que a gente vai trabalhar é o algoritmo de ordenação, chamado algoritmo de ordenação método de bolha, o bubble sort. Também um algoritmo de, assim, ele conceitualmente é o que a gente faz, compara elemento a elemento, vê qual é o maior e vai ordenando. Quem já fez C++ é o famoso ORDECRES, que é um algoritmo de ordenamento. Só que ele é um algoritmo muito ineficiente. Então, na prática, você nunca vai ver ele, porque o tempo dele é muito ruim. Tá? É um algoritmo de
de tempo de execução pessimamente quando eu estiver trabalhando com listas gigantescas. Então, você tem uma infinidade de algoritmos de busca e algoritmos também de ordenamento, que são algoritmos extremamente importantes para a parte de estrutura de dados. Algo que a gente vai trabalhar ao longo dessas milhares de aulas que ocorrerão. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou iniciar, então, o algoritmo de busca, pesquisa sequencial. Tá? E na pesquisa sequencial, eu vou começar com uma lista. Declarar a lista, qualquer número aqui. 2, 16, 45, 6, 0. Essa lista, a partir dessa lista, eu vou digitar um valor que eu quero procurar. Então, valor procurado. E aí o usuário vai ter que digitar esse valor procurado. Input. O português está bom, a computação está uma merda. Valor procurado. Pronto. Eu vou começar com achou um valor lógico, achou falso. E aí pronto, eu vou fazer um while. While x ou k, sei lá, menor do que o comprimento da lista. K menor do que o comprimento da lista, e eu vou fazer o seguinte. Se o elemento da lista, tá? Como é que eu caracterizo os elementos da lista? Através de colchete, né? O nome, lista. Aqui eu boto colchete e boto a posição. Se isso daqui for igual ao valor procurado, tudo bem? Valor procurado. O que vai acontecer? Achou verdadeiro. E aí eu vou dar o quê? Eu vou sair. Acabou, já achei o valor, não precisa o sinal menor do condicional no while. Thanks. Achou, aí eu vou sair, né? Vou sair desse código. Estou pulando tudo isso. Aí eu vou ter que sair desse código, achou falso, k, blá, 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 ok. Achou falso, aí eu vou fazer o quê? Eu vou sair. Vou dar o comando de break. Eu tenho que atualizar, né? Eu tenho que atualizar esse contador, né? K mais igual a 1. Atualizei o contador e aí eu vou sair do while. Se achou, vamos lá. Agora é complicado. Ó, vamos explicar aqui essa parte. O if é um condicional que eu faço o quê? Deixa eu botar aqui em cima. Deixa eu só ajeitar aqui que eu fiz caca, né? Pronto. Fiz caca, deixa eu descer aqui. If. No if eu preciso fazer o quê? Preciso fazer teste lógico. Fazer teste lógico.
O que significa isso? Significa se o teste lógico for verdadeiro, executamos o quê? O comando do if. A instrução, executamos a instrução do if. Beleza? Eu vou ter que ver aqui, ó. Se achou for verdadeiro, eu executo esse comando aqui, ó. Qual o comando eu executo? Vou dar um print aqui, né? Print F para formatar a string, né? O K. Não, K nada. Valor procurado. Onde? Valor procurado foi encontrado na posição. Caso contrário, valor não é encontrado. Gente, vamos só explicar aqui, fazer uma simulação e ver o que está acontecendo. Valor não encontrado. Valor encontrado. Não fecha. Beleza? Vamos lá. Tá, zerou aqui. Ó. Se achou, começou valor procurado. Valor encontrado não, valor procurado. Vamos lá. Valor procurado. Então, peguei esse nome da variável, coloquei aqui. Vamos simular aqui. Eu vou entrar aqui. Se o valor procurado coincide com esse valor da lista, então assim, K começa a 0, eu venho aqui, 2. O valor procurado é igual a 2. Se acontecer isso, achou é true e eu saio. Quando eu sair daqui, o if é verdadeiro. Se o if, o achou é verdadeiro, o teste lógico deu verdadeiro. E aí eu vou exibir isso. Se eu não achar, ficar rodando aqui 0, não achou, continua aqui, né? Se for 0, isso daqui deu falso, eu pulo para cá, somos 0 com 1, vou pulando, rodando. Quando eu sair do while, veja que em nenhum momento eu passei pelo if. Por quê? Porque o valor procurado não coincide nem com 2, nem com 45, nem com 6, nem com 0. O que acontece? Eu desci. Só que aí eu não atualizei o achou. O achou é falso. Na hora que eu desci com o achou falso, e o teste lógico não deu verdadeiro. Por que não deu verdadeiro? Porque é falso. Então eu pulo esse if, não executo esse print e caio no else. Então eu executo esse print. Tá claro? Ou não? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que eu estou mencionando para vocês? Belezinha? Vou compilar.
Valor procurado, 3. Encontrado na posição 1. Se a gente quiser compilar novamente, 17. Valor não foi encontrado. Tá claro? Alguma dúvida? Veja que todos esses códigos eu acabo fazendo do jeito do livro e vocês vão aprendendo várias técnicas de programação. Tá? Você vai elaborando, pegando esses códigos, deixando mais útil. Beleza. O que você pode fazer é botar K mais 1 aqui, né? Tudo bem? Botar, ó, K mais 1 aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa olha, a pessoa vai dizer aqui, o 2 está na posição 1, 3 na 2, tá? O 0 na posição 5, né? É mais intuitivo para a gente. Vai fazer essa alteração também aqui. Coloca aquelas coisas do while para perguntar se ele quer gerar de novo a pergunta, entendeu? Isso é interessante. Esse tipo de coisa. Tudo bem? Principalmente se ele não achou, né? Se ele não achou, ele quer, sei lá, ele quer pesquisar outros valores que ele possa encontrar nessa lista. Até adivinhar todos os valores. Então, assim, como eu havia mencionado para vocês, eu tenho o quê? Eu trabalhei já com basicamente o quê? 4 estruturas condicionais. Ou com 4 estruturas de controle. Quais foram as estruturas de controle que a gente trabalhou? Fora a estrutura de controle direta, né, que é o famoso entrada e saída. Entra, executa um bloco de comandos, fórmulas matemáticas, blá, 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 e tem a saída. Só um segundo aqui que o barulho tá... Deixa eu fechar a janela, porque o barulho tá horrível. A segunda, aí depois que eu trabalhei na primeira aula com entrada e saída direta, tá? Na segunda aula a gente começou a trabalhar com estrutura condicional, né? Trabalhou com if, else e o elif. Depois a gente trabalhou com uma estrutura de controle de repetição. Só que essa repetição era condicional. Só que o if, else e elif também era condicional. O que difere, por exemplo, qual a diferença do if para o while? As duas são condicionais, só que o if só executa uma vez. Se for falso, não executa. Se for verdadeiro, executa uma vez. O while executa uma vez, se já atestar falso. Agora, se for verdadeiro, executa e continua executando um loop até o teste lógico der falso. O if executa uma vez, se for verdadeiro, e uma vez se for falso, mas sendo verdadeiro, ele não vai testar outra vez, entendeu? Não entre em loop, a diferença básica é essa. A gente trabalhou também com loops infinitos, que aí eu precisava do comando break para sair desse loop infinito. Só uma coisa, eu estou me vendo travando. Para vocês me veem travando também? Tô vendo travando, mas não impacta em nada na hora que você tá dando as demonstrações aqui na tela. Na tela compartilhada. A tela compartilhada, o computador trava? Tipo, a programação está travando ou não? Eu não vejo diferença não, viu, professor? Tá ok. Só meu rosto que trava, né? A imagem da sua can tá travando sim. Pô, deve ser o computador ou a internet, não é estranho.
E aí, por fim, eu falto a última estrutura de repetição, a repetição método interativo, né, que é o FOR. Só que o FOR, em geral, ele não faz teste condicional e... Pode ser, pode ser. Deixa eu acabar aqui, aí quando eu dar um break aqui, eu faço teste condicional. Tá? E aí a repetição, método interativo, vamos lá. O FOR, ele não faz teste condicional, só que ele é loop. Então veja que tem uma interseção, né? O while brinca com o if, tipo, eu sou amiguinho do if, e o while também é amiguinho do for. Por quê? Porque tanto o while quanto o for fazem o quê? Fazem loop, são iterativos. Só que o while é iterativo indefinido e o for é iterativo definido. Eu sei se ele vai fazer 10 ou 20 vezes. Ah, tá, agora que veio. Vamos lá. Professor, quando eu coloco um elemento que não está na lista... Sim, mas então o programa está certo. Entendeu, Nicolas? Ah, ele não retorna a mensagem. Deve ser sua indentação, Nicolas. Deve ser sua indentação. Do if else, ó. Porque se você reparar aqui, ó. Você tem que observar isso daqui. O if e o else estão na mesma o quê? Na mesma coluna que o while. Tá aqui na mesma coluna. Ver esses trues, ver basicamente a indentação que pode te quebrar. Manda aqui o código que a gente dá uma olhada. Então. Manda o código aqui, enquanto isso eu vou... Ah, parece que vou fazer um teste na internet, tá? O que foi o erro? Não, não... Ah, tá. Beleza. Não é minha internet, não. Porque ela tá 30 mega. Eu verifiquei aqui, tá dando 30 mega. Deve ser o computador. Que eu deixei muito tempo ligado, sei lá, muito arquivo aberto. Vou compartilhar novamente, pessoal. Vou compartilhar. Aqui, algoritmos de busca. Você tem vários algoritmos de busca, tudo bem? Aqui, Hamiltoniano, grafos, que faz a parte de clusterização, classificação de imagens, segmentação de dados, segmentação de imagem. Então, você tem
Tem um monte de problemas que usam grafos, esses algoritmos de busca, programação genética. Então, tem um monte de coisas aqui usa matemática e técnicas de programação pesadas e matemática também pesada. Isso daí, quem quiser estudar, tem tema de pesquisa adoidado sobre isso. Então, vamos lá. Vou continuar e vou iniciar um novo tópico, né? Como eu havia mencionado, eu vou começar agora a trabalhar com o for. Tá? Deixa eu só abrir o PowerPoint para ver. Eu vou começar com for. Vou começar com for. Então, estrutura. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, tá, queridos? Então, vamos continuar a estrutura de iteração, repetição, ou melhor, interativo. Então vamos lá, vou começar com uma lista. E esse programa serve para exibir os elementos da lista. Por exemplo, 2, 7, 8. E aí eu vou dar um for, tá? Então é do português mesmo, para cá na lista, for em lista, mesma sintaxe, ele vai printar, print o programa. Print cá. Vamos salvar. Deixa eu dar um F5 aqui para salvar. Ele listou todos os elementos. Veja que eu também posso fazer a mesma coisa nesse caso com o while. Mesmo programa. Deixa eu dar só um print aqui. Ele já tem. Mesmo programa. Só para pular mais uma linha, tá? O print vazio pula a linha também. Mesmo programa. Deixa eu botar um comentário aqui. Mesmo programa. Então, eu vou pegar essa lista que eu fiz e vou dar essa lista. Eu vou fazer vou usar a mesma letra, só que eu quero saber qual a diferença. While K menor do que o comprimento da lista, eu vou dar um print. Vou dar um print no vou atualizar, escrever aqui e aí eu explico. Calma, fiz merda aqui. Cadê o X? Não tem X, né? Eu troco o negócio do livro e me esqueço de trocar na hora que eu estou programando. Do ponto de vista de saída, é a mesma coisa, certo? Só que tem algumas diferenças. Primeiro, aqui nesse for, esse K aqui é um elemento. K2, K, então ele pega isso e exibe esse elemento. Aqui, esse K é posição. Então, observe que aqui nesse caso, K é elemento da lista. Nesse caso aqui, o K
posição. Posição. Isso. Aqui ele está fazendo, veja que aqui é posição, e aqui eu também faço um teste lógico, né? Aqui eu estou fazendo teste lógico. Nesse while, eu estou fazendo o teste lógico. Aqui eu não faço o teste lógico. Aqui eu não estou fazendo o teste lógico. Aqui eu estou percorrendo, né? Não faço. Aqui eu percorro os elementos. Beleza? Dúvidas? Esse comando aqui é pulo linha. Vazio. Vazio. Beleza, galera? Dúvidas nessa parte aqui, básica? Estamos iniciando. O K do for. O K do for é... Vou trocar elemento. Vou trocar, não quero K mais não. Eu botei o K para ver que não importa o nome. Elemento. Vou botar K. Aqui, elemento. Pronto. Porque o K sempre... Aqui, ó. O K do for... Então, o K... Então, eu vou até apagar isso que eu coloquei aqui para isso, ó. Aquele elemento. Agora eu botei no português, eu não faço elemento. Aqui eu tirei. Então aqui eu estou percorrendo os elementos na lista. Então ele verifica o elemento dessa primeira posição é o 2, então ele exibe. O 4 ele exibe. Agora, professor, não entendi por que você não definiu o hashtag aonde? Qual hashtag? Hashtag é para comentário. Porque sempre começa por 0, porque eu poderia começar por outro valor. Mas se eu começar por outro valor, eu não vou percorrer os elementos da lista. A lista, as posições, começam sempre posição 0, posição 1. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Alessandro? Beleza. Por isso que eu sempre começo com 0. O vermelho fica, quando eu boto o hashtag, fica comentário. Começamos por 0. Depois, primeira posição. A primeira posição dos elementos. Pensa a lista como um vetor. Não é, mas pensa como um vetor, porque a lista é mais geral, entendeu? Essa estrutura, por exemplo, de vetor mesmo, vetor da matemática, os elementos ou uma matriz linha, pensa a lista como uma linha, uma matriz linha. Só que a matriz ou só é de números reais, ou só de números complexos, a lista é mais que isso, né? Você pode misturar, do ponto de vista de estrutura de dados, é uma estrutura de dados mais complexa.
Não preciso introduzir, entendeu? Porque eu não estou fazendo teste lógico, ele não precisa estar definido. Aqui eu posso... Vamos lá. Vou fazer o seguinte, vamos lá. Vou salvar isso daqui. Estrutura forte. A estrutura for, ela serve, por exemplo, para percorrer elementos de uma lista. Então, com a estrutura for, eu percorro elementos de uma lista. Estrutura for, ela é feita para a lista, para percorrer elementos da lista. Então, na estrutura for, eu vou botar sem comentário, depois eu coloco como comentário. Você sempre vai ter isso. Você sempre, na estrutura for, você sempre vai ter um nome. Qual nome, professor? Nome qualquer. Nome qualquer. Você sempre vai percorrer esse nome qualquer na sua lista. Porque esse nome qualquer, não importa o que ele seja, mas você vai percorrer, são os elementos da lista. Ou melhor que nome qualquer, mas isso daqui, como você quer percorrer, isso é interessante você colocar para você não se perder no seu programa, é o nome dos elementos da lista. Tá? Então você vai botar o nome. Então, por exemplo, se for uma lista de supermercado, você vai colocar produtos, por exemplo. Eu vou fazer. Tá claro isso? Então, isso daqui é sempre elemento da lista. Elemento. E aí, vamos lá, deixa eu escrever aqui. O elemento do comando. Assim, melhor, assim, sintaxe. Sintaxe. Elemento em lista. Aí, essa sintaxe, elemento em lista. Essa sintaxe aqui, ó. Sintaxe, elemento em lista. O elemento foi um nome qualquer. Lista é o nome da lista que você Tá claro isso ou não? Mais alguma, Lars, gostaria que você comentasse mais sobre o fórum que compõe. Como assim, Lars? Eu vou trabalhar com for de várias maneiras. Aqui é a maneira mais simples. Então, eu vou trabalhar com for range, vou fazer a função range. Eu vou falar dessas funções embutidas, tá? Desse método. Vou ter várias maneiras de usar for que eu vou evoluindo aqui, tá? Vou usar for, vou usar enumerate, vou usar funções nativas. Tanto é que eu printei no PDF essas funções nativas.
Mas, em geral, a gente pode olhar, abrir aqueles negócios, mas eles falam muito de coisas, classes, de métodos. E aí, quando a gente fala um pouquinho mais de orientação ao objeto, fica claro. Então, tem um help também, que aqui a gente consegue pesquisar e ter, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente pesquisa a documentação e a gente vai trabalhar, por exemplo, aqui, ó, essas funções nativas aqui, ó. Função nativa, então tem valor absoluto, aí ele diz, ó, como você usa, o que retorna. Então tem várias aqui, ó. Ele explica como você usa. Então a gente vai trabalhar com funções, vai trabalhar, por exemplo, com função máximo e mínimo. Então a gente vai fazer um programa que calcula o máximo. Então, só que tem a parte, ele ensina como faz os argumentos, mas só que ele fala método iterável, essas coisas também são de orientação a objeto. Aqui, ó, por exemplo, essa função, ordenação do tipo list. Então, a gente vai trabalhar um pouco com isso daqui. Ele ensina como formatar, tem esse help, é interessante a gente aprender a ler. A gente aprende a ler esses helps, a gente aprende a programar mais e aprende como usar a função. Porque as funções têm parâmetros que são obrigatórios. A gente vai trabalhar com função, mas parâmetro é o que você calcula. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. O x, que a gente chama de variável, só que variável em matemática é uma coisa, variável em computação é outra. Variável na matemática é o que a gente chama de parâmetro. A variável da computação é outra coisa. Então, a gente vai trabalhar. Então, tem funções que, por exemplo, quando você pega essas funções nativas ou qualquer outra função, ela tem parâmetros que são obrigatórios, que você tem que declarar, e tem parâmetros que são opcionais. Quando você não declara, ela não tem um parâmetro default. E ler esse tipo de biblioteca, pegar esse tipo de help, essas coisas, ajuda a gente a aprender a programar mais ou aprender a usar as funções com maior utilidade. Ah, professor, preciso declarar essas funções? Precisar não precisa, mas se você tem elas na sua cabeça, lembre-se, quanto mais, digamos, alto nível é a linguagem, como Python, mais funções ela tem, mais bibliotecas você aprenda, você, por exemplo, vamos lá. Suponha que eu não saiba como utilizar a função máximo. Eu saiba que não tem a função max, que pega uma lista e acha o maior valor desses elementos da lista. Eu vou ter que programar isso. Só que isso requer o quê? Tempo. Não que eu não consiga programar, que a gente vai programar, mas, pô, se eu já conheço uma biblioteca, já sei usar essa função, já sei usar o módulo, já sei usar a função do módulo nativo, que é esse built-in aqui, eu vou poupar tempo. Poupar tempo significa que eu vou trazer mais resultados com menor tempo. Logo, você vai ser eficiente. Então, a ideia é que quanto mais você programe, mais você use uma biblioteca, mais você usa uma ferramenta, as funções vão ficar mais os métodos, funções e métodos vão ficar mais na sua cabeça e você vai ganhar mais tempo. A ideia básica é essa. Tá? Beleza, galera? Deixa eu continuar aqui. Tudo bem, Lás? Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Vou continuar para o próximo programa. Eu achei que eu ia fazer essas listas rápido, mas demora, muita coisa. Eu vou ter que fazer um negócio que todo mundo entenda e a gente avança. Tá? Então, digamos assim, é um curso básico, então eu estou nivelando, tem usuários de todos os tipos aqui na aula. Então, eu vou fazer aqui, fiz isso, não tem contado. Agora eu vou falar o seguinte. Vou para o exemplo 3. Só um segundo, está chovendo, a janela está aberta.
for falar agora, aula 5, exemplo 3. Sei lá, Henrique, você ainda tá. O elemento não precisa ser introduzido, porque ele não é um contador. Entendeu? Todo elemento que eu preciso, quando eu trabalho com posição, eu preciso introduzir, porque é um contador. A posição é um contador, uma variável que eu vou introduzir em função dela. Logo, eu preciso inicializar ela. O elemento não é um contador, não é algo que eu estou escrevendo em função, eu não atualizo. Eu estou dizendo, olha, elemento é qualquer coisa que está dentro da lista e eu vou pesquisar. Logo, ele já existe. Entendeu? Eu crio ele em função do que ele vai pegar lá. Então, eu estou dizendo que elemento, deixa eu abrir aqui para ficar claro. Por exemplo, eu estou criando, declarando elemento aqui para o elemento na lista. Então, eu estou dizendo que o elemento são os elementos da lista. E aí eu consigo, porque aqui, ó, quando eu faço isso, Henrique, olha essa parte do código aqui, for elemento em lista, print elemento. Então, a lista, ela é composta de quem? A lista, ela é composta do 2, do 4 e do 8. E aí eu estou dizendo que elemento, então eu tenho lista, eu tenho isso daqui, ó, lista 0, eu tenho lista 1, e eu tenho lista 2. Quando eu digo para elemento na lista, ele está dizendo para elemento igual a isso, exiba. Então, elemento vai ser lista 0, lista 1, lista 2. Eu vou exibir. Ficou claro ou não, Henrique? Eu só preciso declarar quando eu for fazer contador. Por quê? Ou como for fazer acumulador, porque eu estou escrevendo o presente em função do passado. Logo tem que ter um passado inicial, porque senão dá erro se eu não declarar. Porque eu estou dizendo, olha, eu hoje fui em função do passado, mas se o passado está vazio, ferrou. Diferente disso. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou para o terceiro. Então, o terceiro eu quero falar de uma função nativa, um método nativo. Tá? Antes de falar mais de orientação a objeto, eu vou falar mais de método, mas basicamente é uma função. Eu vou trabalhar com a função nativa. O que é uma função nativa? Função nativa é algo, um módulo nativo, é um módulo que você não precisa importar, que você não precisa ativar, porque, por exemplo, quando a gente for colocar módulos aqui, ou, por exemplo, você quer trabalhar com NumPy, Matplotlib, você quer trabalhar com pandas, você quer trabalhar de módulos de machine learning, você tem que fazer o download do módulo no site, você tem que importar para o seu IDLE, tá? Porque assim, você tem máscaras, você tem editores de texto com o Python. Qual é o editor de texto que eu estou usando? É esse IDLE. Você tem outros IDLEs. Quais? Você tem IDLE da Microsoft, você tem o Spider, você tem o PyCharm, você tem o Visual Studio, que é da Microsoft. Aí você tem que importar, importei, depois você tem que ativar essa biblioteca. Então você vai fazer tudo isso. Agora, o nativo você não precisa, ele carrega automaticamente. É algo que fosse análogo ao que você coloca nas suas barrinhas aqui embaixo. Ó. Isso daqui, ele já, por exemplo, ele já está aqui. Ó. Eu tenho um PyCharm, senão eu tenho um PyCharm. Já tem o Explorer, já ficam ativados. Mesmo que você não queira, ele já está lá ativado, pronto para ser usado. Tipo a função nativa. As outras bibliotecas,
você precisa, além de importar, você precisa carregar toda vez que você for usar. Elas não ficam carregadas automaticamente, tá? Só que eu tenho essas funções nativas aqui, função nativa. Vou botar função, porque eu só vou trabalhar com função nativa. A função nativa que eu vou trabalhar é a função nativa range. Tá? E aí eu vou começar com o livro, depois eu vou abrir o módulo para vocês. Acho que foi filosófico. Não foi, não. Vamos lá. A função nativa range. E aí ele tem uma sintaxe para a função range. Então eu tenho basicamente 3 tipos de coisas que eu vou fazer range em 1, 2 e 3. Vamos lá. Primeiro caso, função range com um parâmetro. Então, função range, deixa eu escrever aqui, range com um parâmetro. Então, vamos lá, for range, for, sei lá, qualquer nome, número, range. Veja que está mudando a cor, né? Vou botar um número aqui, 11. Então, print. Vou botar menor, né? Vou botar, senão vai ficar muito grande. Vou botar assim. Print. F5. Deixa eu gravar e... Veja aqui, ó, se eu botar lado aqui, ó, botei, deixa eu abrir o shell, no terminal. Ó, com um parâmetro, eu digo que eu quero 5 números a partir do zero. Um parâmetro, 5 números a partir do zero. Então é o 0, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, ó, com um parâmetro. Então, com um parâmetro, o range 5 lista 5 números a partir do zero. O for usado com range é assim. Agora, eu posso usar o range com 2 parâmetros. Vou usar o range com 2 parâmetros. Range com 2 parâmetros. 2 parâmetros. E aí eu vou usar o poder do Ctrl+C, Ctrl+V, só para fazer leves alterações. Aqui, então, por exemplo, aqui eu vou usar 2,5. Aí eu vou printar novamente. Vou printar novamente para vocês verem. Aí a gente escreve um texto. Deixa eu só apagar para não ficar muito. Que aí você vê, aí fica mais fácil. Aqui eu vou dar o print, tá? Só para pular e não ficar bagunçado assim, senão fica uma merda. Print vazio, né? O print vazio serve para... Nossa. Ai, meu Deus. Computador 10, professor 0. Deixa eu botar aqui do ladinho para ficar fácil. Vamos lá. Teacher Shell tá ganhando ainda de mim. Agora eu consigo. Pronto. Aqui, ó, pessoal. Então, eu printei aqui, ó, número em range 2 parâmetros. Então, está dizendo o quê? O primeiro número é o que eu começo. Então, aqui está o início e aqui está o fim.
Só que o fim não é 5. É 5 menos 1, 4. E o passo é de 1. Então, eu vou botar isso daqui. Ó. Então, aqui, essa sintaxe aqui, ó, hoje com 2 parâmetros. Hoje com 2 parâmetros. 2 parâmetros. Assim, ó. 2, 5. Então, 2, 5, ele está me dizendo. 2 é o início. Início. Início 2. Isso. Isso. 2. Então, o primeiro número é o início. Agora, o fim é 5 menos 1. Tá? É sempre esse menos 1 aqui. Ó. 5 menos 1. O fim foi 4. Igual a 4. E o passo é 1. Aí, professor, eu não entendi o que é o passo. Eu estou dizendo, olha, eu vou do 2 até o 4, andando de 1 em 1. Esse é o passo, é o tamanho da sua perna. É quanto passo. Então, assim, eu vou só andando de 1 em 1 na casinha. Ou subindo escada. Eu estou no degrau 2, vou até o degrau 4, andando de 1 em 1 degrau. Agora, se o passo fosse 2, eu vou do 2 ao 4, o quê? Subindo escada, de 2 em 2. Quem nunca brincou de subir escada, subindo escada de 1 em 1 degrau, de 2 em 2 degraus? Tudo bem? Isso daí é o passo. E agora eu vou com 3 parâmetros. Vou com 3 parâmetros. Eu vou botar uns números maiores, né? Porque aí fica melhor. Vou melhor 1, 5, 13, 2. Deixa eu ver. 1, 3, 4, 5, 8. Vou botar um que dá 7 anos. Vai lá. Deixa eu só aqui, aí eu vou rodar e vou explicar aqui. Só vou botar aqui que eu vou explicar e depois eu volto. Deixa eu botar também aqui, porque vai dar pau. Não vai dar pau não, vai ficar feio. Vamos lá. Com 3 parâmetros é a mesma coisa. O início, o 4 é o início, então o 4 aqui é o início 4. Agora o fim é 11. É 11 menos 1. O fim é 11 menos 1, que é quanto? 10. Então, ele vai listar todos os números de 4 a 10, andando de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, ele vai de 2 em 2. Ou seja, ele vai listar que números aqui? Ele vai listar o número 4, o número 6, o número 8 e o número 10. É isso que vai ser feito com esse rancho. Tá claro, pessoal, ou não? Tá certo, povo? Me escutam? Eu vou agora fazer também vou fazer agora uma outra maneira também de visualizar o comando range. É criando listas, tá? Então, ele também possibilita isso, tá? Ele tem outra sintaxe também. Aí eu vou aqui, ó, vou na documentação. Então, vou abrir aqui, ó. Vou abrir um help.
Python, você pode apertar o F1, tá? Então tem a documentação do Python. Então ele explica como faz aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero procurar sobre a função range. Então, vou botar aqui no método range. Aqui, ó, objeto range e função nativa. Vamos função nativa. Então, ele dá uma sintaxe aqui com aqui se procurando, função objeto aqui. Então ele explica, ó, ele explica várias maneiras aqui, ó, de você utilizar a range. Você não consegue, vamos lá, então deixa eu só, vou abrir outro aqui. Lista aceita tudo, olha. Lista, o que você colocar nela, ela aguenta. Entendeu? Lista aceita lista. Todo tipo de objeto, a lista aceita. Não só o mesmo, só número real, só número decimal, só float ou só número inteiro, não. Ela aceita número inteiro, número decimal e lista, string, tudo junto, tudo separado. Então, vou trabalhar mais isso com vocês. Então, tem outras maneiras, por exemplo, de você trabalhar também com a lista. Então, aqui a lista também da forma decrescente, com passo também negativo. Então, você pode pegar essa documentação, essas coisas que a gente está fazendo e também você analisar. Então, outra maneira também é fazer isso aqui. Vou pegar esse código. Deixa eu só subir aqui e fazer isso. Vou dar um print para pular mais um. Então, assim. Então, o que acontece? Eu tenho que criar, se eu só der o comando, por exemplo, range, isso daqui não funciona. Por exemplo, isso daqui não funciona. Claro, isso aí realmente não ia funcionar. Mas isso daqui não funciona. Você tem que dar, por exemplo, se eu der print, vamos lá, print. Quero printar isso. Isso daqui não funciona. Isso daqui, como que é a sintaxe aqui, ó, tem que colocar. Se for isso, vai ficar printado, ó, como texto. Vocês viram o que aconteceu? Ó, ficou isso aqui. Uma merda, né? Agora, por exemplo, se eu quiser fazer... Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu quero criar uma lista. Uma lista. Vou criar uma lista. Um lixo. Aí eu vou criar uma lista, né? Isso daqui eu estou criando. Então, a partir disso daqui eu crio uma lista. Lista o quê? De 7 números começando com 0 eu vou exibir. Agora isso daqui vai dar certo. Tá claro ou não? É outra maneira de usar a função range, criando listas. Posso pegar e criar lista e a partir disso eu trabalhar. Não só com... Isso daqui eu posso também, ó, por exemplo. Isso daqui eu posso fazer isso daqui também. Print. É com ponto, tá? Se você quiser botar passo decimal, não é vírgula, é ponto, tá? Por exemplo, isso daqui, ó. Eu posso querer também é A igual a list. Então, eu posso armazenar, criar uma lista assim. Só em 2 é ótimo. Se eu der só isso daqui, ele não lista, tá? Ele só lista aqui no terminal, no shell. Ele listou. Ó, veja que ele não listou a outra, tá? Então eu vou fazer só isso daqui, ele só declara. Então eu vou dar um print para listar. Agora vai.
Tudo bem? Outra coisa, assim, só mudando de assunto completamente, quem quer entrar nessa área de data science, nessa área assim, mais de computação, entendeu? Nessa área, eu aconselho duas coisas. Tá? Primeira coisa é aprender a mexer em terminal. Pega curso na internet de CMD, tudo bem? De prompt. Tá? Tem várias nomenclaturas de shell, isso daqui é um terminal. Isso daqui, quando eu trabalho, ó, essa parte aqui, isso daqui é um terminal. Isso daqui é o terminal do Python. Tá? E Linux também. Esquece o Windows. Eu tô com o Windows, mas assim. Não. Tem de graça também. Nem precisa o demo. Tem de graça. Bota no YouTube aí, tem um bem completão de terminal. É bom e de Linux. Ah, lá também tem de graça? Tem. Acho que tem, não sei. É bom. Terminal e Linux, tá? Porque assim, é, usuário profissional de computação, porque é um cientista de dados, não importa a sua formação, se você quer trabalhar com computação, com dados, você vai virar um cara de TI, uma pessoa de TI. Então você precisa trabalhar com Linux, tá? Usuário comum, o Windows é só para usuário comum. Usuário profissional é Linux. Então, assim, aconselho já antes de trabalhar, já fazer isso que vai te ajudar muito. Somente comando. Se pegar curso aí, os caras tudo, as pessoas já vai via terminal, fica isso. E aí, instalar programa, ler, essas coisas, é tudo terminal que o pessoal faz. Ah, porque, sei lá, é mais rápido, enfim. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, passou isso. Deixa eu ver mais um. Vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Só uma coisa. O seguinte. Mais uma coisa aqui. É mudar essa sintaxezinha aqui, ó. É mudar essa sintaxe aqui. Deixa eu só pegar aqui meu. Vou fazer mais um exemplo aqui, que é o seguinte. Veja o que, ó. Na hora que eu compilei isso daqui, galera, o que aconteceu? Veja que aqui eu pulei linha. Eu pulei linha. Eu pulei linha. Por que eu pulei linha? Estão entendendo? Todo mundo acredita nisso que eu falei ou não? Número pulou linha, não foi? O problema é o seguinte: o problema é que a função print, função print, ela tem embutida um barra N. Enfim. Aí, professor, é sério isso? Então, assim, quando você dá isso print, ela tem embutida dentro dela um barra N. Ela pula a linha, ela quebra de linha. Porque tem um parâmetro aqui, um parâmetro da função nativa print, que não aparece, que você vai colocar aqui. Quando você quiser ativar, não pular linha, você vai ativar um parâmetro, você vai colocar esse comando aqui, end. Com esse comando, você não pula linha. Só que isso daqui é um parâmetro opcional. Um parâmetro opcional. Isso daqui. Isso daqui.
isso vai nos ajudar também quando a gente trabalhar com leitura de arquivo, tá? Trabalhar com a parte de arquivo, ler texto, editar texto, com a parte de operação de leitura escrita e a operação de arquivo. Leitura escrita de arquivo. Tudo bem, pessoal? Isso daqui eu vou pegar, vou compilar, e aí vocês vão ver o que acontece, a mágica. Pronto. Me perguntaram aqui, deixa eu ver a pergunta. De qual end, meu lindo? Querido, calma, vamos lá. Prof, pulou linha por causa do print, não foi? Foi. Ó. Aqui eu botei esse print para, tipo assim, o print tem um pula-linha default, viu que eu falei? Ó. Como o print, deixa eu só recapitular isso. Como o print tem um pula-linha default, se eu colocar um print sem parâmetro, então deixa eu escrever aqui, ó. Então, vou escrever logo aqui, que eu já uso. Então, como o print tem um pula-linha default, embutido. Se usarmos ele sem parâmetro, se usarmos ele sem parâmetro, então é isso que eu quero dizer. Tipo, ele tem um barra N embutido. Então eu só posso usar barra N, a gente usa para pular a linha. Então assim, print. Botei número, ele tem um barra N embutido. Certo? Se eu usar sem parâmetro, nada, ele vazio, ele vai servir como o quê? Ele serve como um barra N, como quebra de linha. Porque senão a gente, se fosse usar o barra N, tinha que botar como texto. Só que aqui, botando esse print, ele pula a linha. Ficou claro ou não? Não sei. Foi isso, Thaís. Isso mesmo. Uma gambiarra, porque se eu tivesse com uns comandos com texto print, eu já metia o barra N dentro e não precisaria isso. Como eu não estou aqui, eu faço isso. Do end. O end está onde, end? A necessidade do end é... Porque, tipo, pô, imagina... A necessidade do end é para não pular a linha. Entendeu? Quando eu coloco o parâmetro end, quando eu coloco essa sintaxe aqui, o end é uma sintaxe que serve para não pular o linha. Porque o print não pula a linha default. Aí, se eu usar essa sintaxe, ele não pula a linha. Tá claro ou não? Lucas. Se eu não colocar o comentar aqui, eu estou comentando. Se eu tirar o hashtag, isso daqui vai ficar como código a ser lido. Aí vai ferrar, porque se tem nome e não tem igualdade, não tem atribuição, ele vai dar erro, entendeu? Tem uma coisa, meus lindos, chamado PEP. Não é o PEP legal, é o PEP. São técnicas de programação de escrita em Python. Então, depois eu abro, mostro para vocês. Tem umas que são seguidas, tem outras que não, mas quando você vai desenvolver códigos gigantescos, sistemas,
Ninguém faz, imagina, um Windows, você vai desenvolver um jogo. Você tem que seguir uma lógica. Por quê? Imagina uma empresa que desenvolve um mega sistema, uma empresa mundial que tem um programador aqui no Brasil, um na África, um nos Estados Unidos, outro na Europa, outro na Ásia, outro na Oceania. Imagina. Tem que seguir uma lógica, certo? Então, tem um documento que diz como a gente deve programar, de prática, de escrita, de jeito de escrever. Ah, mas do outro jeito roda, às vezes mas é ruim, dá trabalho, mas, pô, você vai imaginar, você vai escrever um pedaço de código gigantesco para um maior ainda de um sistema operacional. Se você escrever do seu jeito e ele escrever do outro, quem vai compilar essa informação não vai entender nada. Então, tem uma maneira de escrever. Em geral, é muito importante colocar comentários. Geralmente você começa seu código com uma instrução gigantesca. As funções trabalhadas, para que ele serve, o que ele faz, tem toda uma lógica de escrita de código. Tá? Quando você vai criar um módulo, a gente vai criar a função, e você vai criar uma função e você vai chamar ela, entendeu? Às vezes você pode criar uma função tão interessante, tão legal, porque isso é código aberto. Imagina, você trabalha numa área e você tem um saque, um insight que você melhora muito um certo serviço ou uma certa coisa, e você vai contribuir para a comunidade e você escreve, e aí você vai querer que esse seu módulo seja usado. Aí ele pode virar uma função dentro de um pacote. Então você tem que ter uma estrutura de escrita. Então, basicamente é isso. E é interessante colocar comentário. Tá? Basicamente é isso. Por exemplo, tem a biblioteca chamada Pandas, tem a Panda e a Pandas. Panda 3D é uma biblioteca para jogo. Pandas é um Excel. Foi criado por quem? Foi criado por um cara que trabalhava, um matemático que trabalhava num banco de investimentos. Ele tinha um monte de planilha louco, queria desenvolver algo que otimizasse o trabalho dele. Tá? Então ele criou essa biblioteca. Então a gente vai trabalhar um pouco de biblioteca para não falar de função. Porque, por exemplo, eu vou criar uma função e vai chamar pelo meu outro programa. Quem já programa em C++ é o famoso itimen e as outras funções. Então, tem a função principal, as funções auxiliares, só que as funções auxiliares podem estar dentro do seu próprio programa ou arquivo que você vai chamar e ler. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco com isso. Dúvidas mais, queridos? Eu vou pegar agora, eu vou trabalhar com outra... Não vamos não. Eu vou fazer, nesse curso assim, nesse curso eu vou voltado à programação pura. Entendeu? Eu vou dar muita técnica de pesquisa operacional, programação linear, quem faz a parte de quem vai da área de PB. Vou trabalhar com grafos, mas essa parte eu não vou fazer no curso gratuito. Vou fazer técnicas de programação avançadas. Entendeu? Vou nessa linha. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar agora de outra função nativa. Então, vamos lá. Outra função nativa. Função nativa. Enumerate. Então, vamos lá. Como eu havia falado, a função enumerate, ela serve para criar, então ela cria uma tupla, entendeu? Aí, professor, calma. Então, a função enumerate, cria, vou botar aqui, tupla, com a seguinte estrutura, nome e posição. Tá? Então, ela cria uma tupla. Antes de falar o que é uma tupla, tupla é uma lista com posição fixa. Posição fixa. Posição fixa.
Lembra que a lista, a gente pode fazer tudo, né? Começa com a lista vazia, você pode ir aumentando logo a posição. Por exemplo, se você entrou com 1, aí depois você entrou com 2, depois você entrou com 3, a posição dos elementos, quando você deleta as posições do 1, do número, as posições do elemento, elas trocam. Então, elas têm posições o quê? Elas têm posições variáveis, a lista. Aí a tupla é um tipo de lista com a posição fixada. As posições são imutáveis. E a função enumerate cria uma tupla da seguinte forma. Ela cria uma tupla da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Ela cria uma lista. Deixa eu ver aqui na sintaxe. Ela cria uma lista dessa forma aqui, ó. Né? Colchete é para a lista. Ela cria assim, ó. Posição 1, né? Posição, cria lista. Posição 0. Posição lista. Posição 0. E aí vai. Lista. Até uma posição K. Então ele faz isso. Se eu tenho uma lista, por exemplo, com uma lista com banana, maçã, pera, quando eu uso o enumerate, ele cria outra lista com 0 maçã, 1 banana, 2 pera. Tudo bem? Então é isso. Eu vou aplicar agora, vou pegar isso e vou criar um exemplo aqui. Por exemplo, refrigerantes. Então, refrigerantes. E aí eu vou pegar esses refrigerantes e vou listar os nomes dos refrigerantes que eu quero. Então, Coca, Pepsi. Chiquita. Bahia. Guaraná. Bem, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print nessa lista, nessa lista refrigerantes. Depois eu vou pegar e vou gerar uma lista com esse método, essa função chamada enumerate. Eu vou pegar isso, então eu vou dar print. Aí eu vou gerar uma lista, ó, lista, vou gerar uma lista com a função enumerate. Aqui ele vai para refrigerantes. Refrigerantes. Gente, falta um colchete. Eu vou dar print da oficina.
Tudo bem? É isso daqui. Então, assim, ó, eu tinha uma lista, aí foi criada uma outra lista, cuja posição era o primeiro elemento com a posição dele. Tudo bem? Se eu quiser começar a listar essa posição, ao invés de colocar 0, colocar 1, colocar 2, começar de um número especificado, eu consigo alterar esse comando usando um outro parâmetro. Então, usando outro parâmetro, eu consigo fazer isso. Qual parâmetro? Eu começo do start 1. Vamos lá, refrigerantes, start. Vou botar, por exemplo, start igual a 2. Para vocês verem. Aí a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Vocês escutaram? Tudo bem? Ó? Então eu posso, se eu colocar que é a voz do Windows, se eu não colocar esse parâmetro, aqui, ó, eu começo do 0. Aí se eu quiser começar do 1, normalmente a gente bota 1 aqui, né? Esse negócio de começar do 0, ninguém gosta. Só que eu posso usar essa função, isso daqui eu uso a função enumerate, só que eu posso usar a função enumerate também de outra maneira. Tá? Posso usar a função enumerate associada com for, beleza? Vou usar agora a função enumerate, se vocês tiverem dúvida, eu vou usar a função, vou dar outro print, né, só para a bagaça da minha. Eu não preciso botar esse comentário. Eu entendi, eu acho que vocês perguntaram se eu boto esse aqui. Eu boto, sabe por quê? Eu boto para você não achar que pertence ao código, entendeu? Quando eu botar assim, botei assim é para dizer que não pertence ao código. E aí eu vou usar agora, o enumerate para com for, tá? Usando o enumerate com for. Como é que eu uso o enumerate com for? Vou criar a minha lista, vou pegar a mesma lista aqui, ó. Mesma lista de refrigerantes. E aí eu vou começar com um contador. Um contador cá. Na verdade é isso, ó. Falei besteira, desculpa. Eu não vou usar o enumerate com for. Eu vou fazer a função enumerate. Fazer o enumerate. Quer dizer, eu vou pegar essa função nativa, ao invés de usar a função nativa, você percebe que eu consigo fazer ela. Por quê? Porque, na verdade, a função enumerate vai criar uma lista que printa, né, a posição e o elemento. Então, eu consigo fazer isso com o for, criando, por exemplo, um contador k igual a 0, que vai me dar a posição, né? E aí eu vou, dentro da lista, pegar os refrigerantes, nome dos refrigerantes na lista refrigerantes. E aí eu vou printar, print. X aqui é K, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Criar um contador. Aqui, esse contador vai me atualizar o que? A posição, né? Então, aqui 0, o nome do refrigerante, né? Que aqui é quem? Em refrigerante, então vai ficar 0 Coca, depois 1 Pepsi,
2 tubaína, 3 guaraná. Certo? Nessa ordem. Aí eu vou pegar isso e vou atualizar, né? Isso tem que ser atualizado. Tá? Mas... Beleza, pessoal? Uma coisa interessante também é a seguinte. É o for. Deixa eu usar aqui que vai ser o for também. Essa. Só fechar isso aqui, sendo assim. Aqui. É o seguinte, vocês já viram que eu posso usar o for, só que o for, eu pesquisar, aqui o nome, ó, estou pesquisando o nome no refrigerante. O refrigerante, o nome é só, como se fosse só um elemento. Agora eu posso pesquisar 2. É isso que eu vou fazer, usando o for como se fosse bidimensional, como se fosse 2 variáveis. É isso que eu vou fazer isso agora. Deixa eu dar outro print aqui. Eu estou aqui só um segundo. Vou pegar a mesma coisa aqui. Vou pegar refrigerantes. Vou copiar essa parte aqui. Então, eu estou trabalhando com... Agora eu vou pegar refrigerantes. Vou fazer o for. Eu posso fazer outro código, né? Posição. Eu vou fazer posição. 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 A lista, né? Refrigerantes. E aí eu vou dar print. Posição. Posição. Isso. Posição. Aí eu vou colocar também a posição aqui, chaves. Vou colocar chaves, e aí eu vou colocar aqui vírgula, vou colocar vírgula, chave, nome, barra. Posição, vou atualizar. Não precisa disso, não. No slide eu botei posição mais um, mas pode tirar, tá? No slide tem posição mais um, não tem nada a ver, tá? Dúvidas?